Olá, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu te convido nesse instante para, com alegria, nós abrirmos nossas Bíblias e iniciarmos a leitura do capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos, que é um capítulo bom de se trabalhar, gostoso, mas ao mesmo tempo que gera um certo desconforto naqueles que, ainda conhecendo Jesus, ainda vivem debaixo de regime de lei, não pode isso, não pode aquilo. E Paulo vai fazer gestão dessa situação no meio dos romanos. E nós também devemos fazer essa gestão hoje. Então eu te convido para você ler a palavra de Deus comigo, aquietar o coração, né? E no final nós oraremos. Então vamos lá então? Chama os seus aí. Capítulo 14, verso 1 diz assim. Diz o texto assim, ó: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então, de antemão eu quero destacar com você o seguinte: a palavra débil aqui na fé, não é o cara o débil aqui, não é o cara que tem um problema mental, não, o débil aqui é o fraco na fé. E o fraco na fé aqui não é o irmão neófito também não. O fraco aqui pode ser neófito, pode ser alguém já mais experiente no evangelho, caminhando com Jesus, mas é alguém que ainda carrega alguns resquícios da lei, da sua cultura, não pode isso, não pode aquilo, não come isso, com relação a dias, meses, comidas, bebidas, né? Festas, essas coisas. Então esse é o débil. Então Paulo de antemão diz assim: vocês aí em Roma, acolha o que é débil na fé. Quando ele fala acolha o que é débil, assim, aos fortes. Aos fortes são aqueles que já chegaram a esse discernimento em Cristo de que todas as coisas são puras para os puros, de que ele é livre para comer o que quiser, beber o que quiser e ir aonde quiser, desde que isso não machuque o seu ser, não diminua a si mesmo e nem ofenda o outro. Então pronto. Então acolha o que é débil, não acolha o irmão para ficar discutindo opiniões. Por favor, não faça isso. Não fique discutindo. Tem discussões acerca dessas coisas que para nada aproveita. Só gera às vezes até inimizades. Uns ficam assim meio que problemático com o outro. Fica um clima hostil entre as pessoas. Então Paulo diz assim, ó: um crê que tudo pode comer, mas o fraco, o débil, come legumes. Gosta daquela dietazinha, não come carne, não come sangue, não come não sei o que, não come não sei o que, não toma café. Então pronto. Quem come, o cara que come, o que quer que coma, não despreze o que não come. E aquele que não come, seja a carne de porco, seja o sangue, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então não julgue o outro. Então Paulo está fazendo a gestão. O cara que é livre para comer o que quiser, por favor, ele está dizendo assim, ó: não despreze o outro, fica brincando com o outro. Fulano olha lá, não conhece, não. E o cara que come, que bebe, que não come a carne de porco, por exemplo, não fica julgando o outro irmão que come. Por quê? Porque Deus acolheu ambos. Não dá para fazer isso. Ele diz mais ainda: quem és tu que julgas o servo alheio? Como é que você vai julgar? A partir de quê? Da comida, da bebida e a cruz, e o sangue, como é que fica? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Você está em pé? Olha, ó, estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Você tem que lembrar que você está em pé na presença de Deus, não é pelo seu mérito, não é porque você come, guarda tal dia, não bebe isso, não bebe aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não usa isso, não usa aquilo, não. Você está em pé por graça e misericórdia, porque Deus te sustém. Então não julgue, por favor, não faça isso. Um faz diferença entre dia e dia, ou seja, tem gente que guarda o sábado. O judeu, por exemplo, guardava o sábado. A nova geração de irmãos estava nascendo ali, já guardava o domingo. Mas ele diz: outros julgam iguais todos os dias. Tem gente que entendeu que não é a questão de dia, todos os dias são iguais diante de Deus. E o dia meu de descanso é o dia que meu corpo pedir. Então, se hoje a minha empresa me dá quinta-feira para me descansar, quinta-feira é o meu dia de descanso. E é o dia de descanso, não é porque eu tenho que fazer todo um ritual, não. É para me lembrar que o sábado, o descanso é orgânico, tem a ver com minha vida. O corpo não aguenta trabalhar sem descansar. Só isso, amados. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente e consciência. Cada um define isso.
e relacione uns com os outros sem que haja hostilidade, sem que o mais forte não despreze o mais fraco e esse mais fraco, entre aspas, não julgue o outro. Por favor, não faça isso. Verso 6 diz assim: quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. Está fazendo isso para o Senhor, pensando em Deus, agradar a Deus. E quem come, seja o que quer que coma, ele faz isso também, porque dá graças a Deus. E o irmão que não come, para o Senhor não come. E mesmo não comendo, ele também dá graças a Deus. Entenderam agora o processo? Então Paulo está pedindo para que todos se relacionem. Seja o que guarda o domingo, sabe, não guarda nenhum dia, seja o que come isso, come aquilo, o que bebe isso, o que bebe aquilo, o que usa isso, o que usa aquilo. Por favor, não julgue ninguém, relacione todos. Porque nenhum de vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Ou seja, eu vivo para Deus, eu morro para Deus. Porque se nós vivemos para o Senhor, nós estamos vivendo. Se nós morremos, é para o Senhor que nós estamos morrendo. Então, quer pois nós vivamos ou morramos, nós somos sempre do Senhor, amados. Então, por que nós temos que ficar discutindo opiniões uns com os outros para coisas que nada aproveita, que não edifica o ser da pessoa? Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos quanto de vivos. Pronto. Então, aí eu penso, quando eu trago isso para Jesus, a questão é o seguinte: Paulo está fazendo uma administração? Tá. Mas Paulo sabia em Jesus, por exemplo, olhando para o perfil de Jesus, Jesus era forte. Mas teve momentos da vida de Jesus que ele não preocupou com os discípulos, não. Por exemplo, quando ele conversa ao meio-dia com a mulher samaritana, perto do poço de Jacó ali, naqueles dias, observe, naqueles dias eu quero te chamar a atenção por um detalhe muito importante. Todos os discípulos pensaram que Jesus estivesse tendo uma relação com a mulher samaritana. Vocês estão entendendo agora a grande diferença? Jesus não preocupou com isso. Ele apenas se preocupou em curar uma mulher. Jesus deixava os leprosos tocar nele. Jesus deixava os discípulos comerem no sábado, trabalharem no sábado. Jesus conversava com mulheres. E Jesus não preocupou tanto com isso, porque chega um momento que a gente tem que crescer, amados. Hoje em dia não dá para discutir mais isso. Nesse contexto aqui dá, porque a igreja está em crescimento e era juntos judeus e gentios, e a religião judaica era muito forte, o rigor deles. Aí por isso que Paulo está fazendo essa gestão. Verso 10: tu, porém, porque julgas teu irmão, se Cristo já morreu e ressuscitou por ele? E tu, porque desprezas o irmão mais fraco, que é teu irmão, se Cristo morreu e ressuscitou por ele? Pois todos nós, tanto os fortes quanto os fracos, tanto os que comem isso ou não comem, tanto os que bebem ou não bebem, todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo, o tribunal de Deus. Teremos que prestar conta a Deus, como está escrito, verso 11. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai ter que prestar conta do outro para Deus. Você vai prestar conta de si. Então, tenha isso definido na sua mente. Defina isso em você e viva com liberdade. Chegou em certos ambientes que tem irmãos que ficam discutindo isso. Para que discutir? Está tudo incoerente, está tudo muito incoerente. Entenderam agora? É mais ou menos assim. Eu chamo aquela garotinha que eu disse ontem, de 10 anos, estuprada, engravidada e fez o aborto. Os cristãos, parte deles, os mais moralistas, legalistas, chamaram a menina de assassina. Não pode fazer o aborto. Tudo bem, mas esse povo é o mesmo que apoia o uso de armas. Não está incoerente? Muito incoerente. Então não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Ou seja, o amor fraternal está acima do comer, do beber, do usar, do fazer isso, fazer aquilo. É o amor que tem que limitar a gente e que tem que dar ordens à nossa consciência. É esse amor pelo outro. Eu sei, Paulo diz, e estou persuadido no Senhor Jesus, está vendo? Em Cristo Jesus,
de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Então, para o fraco, para aquele que vem das religiões, que vem dos berços de cultura assim, cultura aquilo, essa pessoa, para ele, tudo é impuro. Se ele vê um porco, é impuro. Se ele vê alguém comer carne de sangue, comer a sangue, ele joga fora, ele despreza o outro. Mas Paulo está falando que em Jesus, ele já sabe em Jesus por revelação, que todas as coisas são puras para os puros. Foi o que aconteceu com Pedro. O lençol baixou do céu, cheio de répteis, quadrúpedes, gente, animais puros e impuros para os judeus. E a ordem de Deus foi: Pedro, enfia a mão, pega, mata e come. E Pedro: não, Senhor, jamais toquei em coisa impura. Não faças tu impuro aquilo que Deus purificou, porque tudo é de Deus, amados. Não tem animal que seja do diabo, tudo é de Deus. Então, se por causa de... Agora vem a gestão, ó. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Aí sim, chega um irmão na minha casa, e eu sei que esse irmão não gosta de ver homem usando bermuda. Então, se eu sei que esse irmão é tão assim, adoecido dessa forma, o que eu faço? Quando ele vier na minha casa, eu não vou vestir bermuda perto dele, para ele não me julgar. Ou se ele não come carne de porco e vier na minha casa, eu não vou dar carne de porco para ele, não vou colocar na mesa. Porque pode ser que eu coma na presença dele, ele queira comer e peque. Ele tropeça e cai, porque ele não está preparado, ele não tem fé suficiente para aquilo. Ele ainda é um fraco na fé. Já não anda segundo o amor fraternal. Verso 15. Por causa da tua comida, então, ou da bebida, ou de qualquer coisa do dia, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu na cruz do Calvário. Cristo morreu por todos. Então, em Cristo, nós temos que pensar que estamos juntos, numa diversidade muito grande, e que nós temos que relacionar uns com os outros assim, amar uns aos outros acima de tudo. A alma, o ser é mais importante. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, aumentado o vosso bem. Não, amados, ame, cuide do irmão, por favor, porque o reino de Deus, que Deus chegou, que Jesus trouxe para a terra, não tem a ver com comida, com bebida. Jesus não preocupou com isso. Observe que a própria chegada do reino de Deus na terra através de Jesus já chegou quebrando as morais humanas. Porque Deus engravida uma virgem sem comunicar com o esposo dela, com o marido dela. Só depois que Deus foi falar. Então está na hora de nós amadurecermos em Cristo e pararmos de legalismo, de moralismo que tem destruído as nossas relações. Por favor, deixe que o Espírito de Deus cuide de cada um. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o fruto do Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo, ou seja, com paz, com justiça, com verdade, com alegria, dessa forma, no poder do Espírito, inclinando para o Espírito, o texto vai dizer, no verso 18, esse é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ele vive em paz com todos. Então, por favor, amados, vamos crescer e vamos amadurecer. Assim, pois, amados, seguimos as coisas da paz e também as coisas da edificação de uns para com os outros. Então, não destrua, não divida, não rache, não crie divisões dentro de igreja por causa da comida, ou nos nossos dias por causa da bebida, bebe ou não bebe, vai ali ou não vai, usa roupa assim ou não, corta o cabelo ou não, usa batom ou não, coloca brinco ou não. Pelo amor de Deus, isso é estereótipo, é comportamentalista, isso não tem a ver com o ser da pessoa, com o ser em Cristo. Passa a observar não o exterior da pessoa, mas olhar as atitudes dessa pessoa. Por favor, é bom fazer isso. Não destruas as obras de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Todas as coisas, na verdade, são limpas e são puras. Mas é mal para o homem, é ruim para o homem o comer com escândalo. O comer com escândalo, de forma que eu escandalizo o irmão. Então, se nós estamos aqui num banquete e tem 2, 3 irmãos que não pode comer, por exemplo, sangue, por exemplo, então, amados, não vamos comer não, por amor a ele. Quem é mais importante? É a minha liberdade de comer o sangue ou o amor que eu tenho para o irmão de não ofendê-lo, de não maltratar, de não machucar a consciência dele e levá-lo a comer e assim ele peca?
É o amor fraternal, é isso que Paulo está fazendo aqui, é uma gestão. Mas, por favor, vamos parar com essas discussões de crianças ainda, de coisas da lei. Já acabou isso em Cristo. É bom não comer carne, verso 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender ou se enfraquecer. Então pronto. Se aquilo vai ofender, vai fazer meu irmão tropeçar, eu deixo de comer, eu deixo de beber, eu deixo de usar, eu deixo de fazer qualquer outra coisa, eu deixo de guardar isso, guardar aquilo, pronto. Eu tenho que me preocupar com meu irmãozinho na fé. Aí vem a parte bonitinha que eu gosto de colocar isso na minha mente, na mente sua nesse instante. Nós queremos caminhar com Jesus lendo a palavra. A fé que tens, a fé que tu tens aí, a fé que eu tenho aqui, tenha para ti mesmo perante Deus. Deus é que conhece as profundezas do ser de cada um. É Deus que julga, porque Deus sabe o tamanho da luz que você recebeu. Deus não vai te julgar por conta de comportamentalismos de aparências suas, não. Feliz, bem-aventurado, muito feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. O problema é que tem irmão que está... Ele fala tanto de um certo detalhe de lei, mas depois ele mesmo se condena naquilo. Ou seja, amado, não corre para cima não, seu telhado é de vidro. Não fica te tentando tirar o cisto no olho do irmão, não. Olha para trás que está no teu. Cuida de tua vida. É assim, é simples demais. Mas aquele que tem dúvidas, tá vendo? Que não está definido na consciência dele em termos de fé, ele é condenado se ele comer, se ele beber certas coisas, se ele guardar tal dia, se ele usar tal coisa. Porque ele tem dúvida, não provém de fé. Porque o que faz não provém de fé. É duvidoso, ele fica incerto. E tudo que não provém de fé é pecado. É pecado para quem? Para esse ser que ainda está duvidoso. Então esses detalhes, você pode ficar à vontade para crescer mais, amadurecer mais. Mas saiba, diante de Deus ninguém é justificado por morais humanas, comportamentalismos, etiquetas da lei, essas coisas, não. Paulo sabia que os irmãos podiam tudo. Você vê que Jesus era tão forte que os fariseus da época, né, dessas dietas que tinham, chamava Jesus de glutão e bebedor de vinho, beberrão de vinho, bebia vinho demais. Era assim que chamavam Jesus. Pergunta se Jesus se preocupava com isso. Ele seguiu o caminho dele com Deus. E agora eu quero orar com você, para que isso caia dentro de você. Essas muralhas, essas barreiras que tem, que separa você de certos irmãos. Não. Você quer guardar o sábado? Nem guarde, não preocupe com os outros. Você quer usar um estilo de roupa assim, use para você. Você quer deixar de comer certas comidas? Não tem problema. Você não quer tomar um vinho? Não, por favor, faça isso para você diante de Deus. Não fica preocupado com a vida do outro. Entendeu agora? Vamos orar nesse instante, aquietar o coração e pedir a Deus para nos fortalecer nesse instante. E cubra sua casa com as paredes da verdade, com o teto do amor, do perdão. Que o chão da sua casa seja o evangelho, a justiça de Deus, Jesus. Pare com essas coisinhas. Olhe para os seus filhos e não coloque os seus filhos num certo comportamentalista que vai machucar seu filho. Leve seu filho a ser gente do ser, do caráter, da consciência em Cristo, do amor, da verdade, da justiça, da integridade. Senão você vai crescer, criar filhos rebeldes, revoltados. Amados, eu já tenho um tempão, o meu mais novo faz 24 da manhã. Às vezes eu fico até com vergonha perto deles quando eles sentam para comentar como que eu os criei no passado. E eu olho para trás e falo, Deus, como o Senhor foi bom e nos guardou e nos livrou. Eles falam coisas que a gente fazia como pais, que eu falo, meu Deus, hoje eu não faria da mesma forma. E eu sei que Deus, por misericórdia, os preservou e os trouxe até aqui. Então, por favor, leia a história para os seus filhos, fale de amor e de perdão para os seus filhos e caminhe com seus filhos na presença de Jesus. Deus, obrigado por esse encontro, por este momento de amor.
Obrigado, Pai, porque somos família em Cristo Jesus. Nós somos irmãos uns dos outros. Obrigado, ó Pai, porque no meio da comunidade tem os chamados fortes, tem os chamados fracos, mas eu sei que todos são teus. O Senhor deu a vida por eles, morreu e ressuscitou por eles. E, Pai, nós queremos, acima de tudo, amarmos uns aos outros, sem nos preocuparmos, Pai, em padronizar ninguém, em querer que ninguém seja igual a nós no comportamentalismo. Nós queremos sim, Pai, é que todos caminhem, Pai, cheios do Evangelho. E o Evangelho, o reino, o poder que chegou até nós, é o reino de justiça, de amor, de verdade, de misericórdia. Sim, Pai, de paz, de alegria, de benignidade, de bondade, de misericórdia, de mansidão. Então que essa seja a marca nossa. Ajuda-nos nesses dias a permanecermos em Cristo. Guarda as casas que estão machucadas, os filhos que estão rebeldes, distantes do Senhor, da tua presença. Tem compaixão, mostra-nos a tua glória, faz com que andemos, Pai, de mãos dadas uns com os outros, socorrendo um ao outro, ajudando um ao outro, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado por esse momento, por esse texto que lemos, e ajuda-nos, Pai, a melhorarmos a nossa consciência em Cristo, sim, Pai, e nos tornarmos cada vez mais maduros espiritualmente. Filhos amados do Senhor, cura os que estão machucados, cura as famílias que têm, ó Deus, dores nesse instante, aquelas famílias que estão, Pai, passando pelo vale da sombra da morte, socorre-os, socorre cada alma nesse instante. É assim que nós oramos gratos por tudo, Pai, e te agradecemos por mais esse momento, ó Deus, lendo a tua palavra. Ajuda-nos e fortalece-nos e dê-nos a tua bênção e a tua paz. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.